Aqui quem fala é aquele que roda esse Brasil atrás de histórias que arrepiam até a alma. E hoje, meu parceiro, te trago uma lenda que assombra até quem jura não acreditar em nada. Uma história que corre de boca em boca nas ruas de Macapá, lá no coração do Amapá. Dizem que tudo começou lá pelos anos 80, numa época em que a cidade ainda crescia, cercada por floresta, rios e mistérios que só a Amazônia esconde. No bairro do Trem, existia uma casa simples de madeira que ficava bem na esquina de uma rua pouco iluminada. E é dessa casa que vem o terror que até hoje ninguém esquece. O povo chamava aquele lugar de a Casa da Sombra, porque, segundo relatos, ninguém conseguia olhar para ela sem sentir um calafrio subir pela espinha. Moradores juravam que todas as noites uma figura alta, magra e sem rosto aparecia na janela do segundo andar. A sombra ficava parada, imóvel, observando quem passava como se marcasse suas vítimas. Reza a lenda que a casa pertenceu a uma senhora chamada Dona Carmelita, uma mulher misteriosa que chegou em Macapá vinda do interior do Pará. Dizem que ela era benzedeira, parteira e, segundo os mais antigos, também mexia com coisas que não deveriam ser mexidas. Os vizinhos contavam que Dona Carmelita fazia rituais estranhos nas madrugadas, velas pretas, cantos em línguas que ninguém entendia e uma fumaça densa que saía pelas frestas da casa. As crianças eram proibidas de passar por ali à noite, e quem desafiava essa regra voltava correndo, pálido, jurando ter visto a tal sombra. O mais estranho é que depois da morte dela, a casa nunca mais teve paz. Quem tentava morar lá não durava muito. Portas batiam sozinhas, passos eram ouvidos no forro e, principalmente, a sombra na janela. Sempre ela aparecia toda noite, no mesmo horário, olhando, esperando, ninguém sabe o quê. Teve até quem tentou derrubar a casa, mas as máquinas simplesmente quebravam, sem explicação. Martelos voavam das mãos dos trabalhadores e pregos se entortavam sozinhos. Depois de 3 tentativas frustradas, desistiram. A casa ficou ali apodrecendo, mas intacta. E como toda boa lenda urbana, tem sempre aquele amigo do primo do vizinho que garante que viu, que passou por lá e nunca mais foi o mesmo. E olha, não é exagero não. Quem pisa naquele pedaço sente logo o peso diferente no ar, um silêncio esquisito e aquele arrepio que não te larga até você sair dali. E essa, meus amigos, é só a ponta do iceberg, porque a história da Casa da Sombra esconde segredos muito mais sombrios que pouca gente tem coragem de contar. E eu vou te contar, mas segura firme porque daqui pra frente o negócio só piora. Pois é, parceiro. Depois que a história da Casa da Sombra se espalhou, muita coisa estranha começou a acontecer no bairro. E não era só gente dizendo que viu a tal sombra, não. Eram sumiços de animais, barulhos que ninguém sabia explicar e até gente que jurava ouvir vozes chamando no meio da madrugada. Teve um caso que marcou o bairro inteiro. Um rapaz chamado Marcelo, que trabalhava como mototaxista, decidiu desafiar a lenda. Ele apostou com os amigos que ia passar a noite inteira dentro da casa. Chegou lá por volta das 10 da noite, levou uma rede, lanterna e até um rádio para passar o tempo. O que ninguém esperava é que logo depois da meia-noite, os vizinhos começaram a ouvir gritos vindos lá de dentro. Gritos de pavor, como se ele tivesse visto algo que tirou toda a coragem dele. Quando alguns moradores se reuniram para ver o que estava acontecendo, encontraram Marcelo do lado de fora da casa, encolhido, tremendo, com os olhos arregalados. Ele não conseguia falar uma palavra sequer. Ficou assim por dias, em choque. Depois, quando finalmente conseguiu dizer alguma coisa, contou que, por volta de meia-noite, a porta da casa se trancou sozinha. As luzes do rádio e da lanterna apagaram de repente, e foi aí que ele ouviu passos vindo do segundo andar. Subindo devagar, Marcelo viu a tal sombra parada na porta do quarto, alta, muito mais alta do que qualquer pessoa. Ela não tinha rosto, não tinha olho, não tinha boca, mas ele jurava que sentia aquela coisa olhando direto para a alma dele. A sombra começou a flutuar em direção a ele, sem fazer som, sem tocar no chão. Desesperado, Marcelo tentou correr, mas a porta da frente não abria. As janelas estavam lacradas, como se nunca tivessem existido,
e quando ele tentou gritar, sentiu como se uma mão invisível apertasse sua garganta. Só foi se soltar quando desmaiou. Quando acordou, já estava do lado de fora, com os vizinhos tentando ajudar. Depois disso, nunca mais foi o mesmo. Largou o trabalho, se mudou do bairro e até hoje evita falar do assunto. Dizem que se alguém pergunta, ele só baixa a cabeça e muda de assunto, como se reviver aquilo trouxesse de volta tudo o que ele sentiu naquela noite. E olha, parceiro, essa não foi a única vez. Teve um grupo de jovens que tentou gravar um vídeo dentro da casa para postar na internet. Foram 5. Só 2 saíram de lá no próprio pé. Os outros 3 foram encontrados em estado de choque, completamente mudos, olhando fixamente para o nada, como se tivessem perdido a alma. A polícia até tentou interditar o lugar, mas como explicar para a justiça que o motivo era uma sombra? E assim, a Casa da Sombra continua lá, desafiando quem tem coragem de se aproximar. E te garanto, tem muito mais coisa que ainda vou te contar sobre esse lugar maldito. Mas, parceiro, você acha que a história para por aí? Não para não. A fama da Casa da Sombra chegou tão longe que até um grupo de pesquisadores de fenômenos sobrenaturais veio de Belém só para investigar o local. Eram 3 homens e 2 mulheres, todos equipados com câmeras, sensores e gravadores. Eles chegaram numa sexta-feira, bem no começo da noite. Começaram a instalar os equipamentos enquanto ainda tinha um restinho de sol. Conversaram com alguns moradores que fizeram de tudo para convencer eles a desistirem, mas eles estavam decididos. Diziam que já tinham enfrentado casos semelhantes em outros estados. À medida que a noite foi caindo, o clima começou a mudar. As árvores em volta da casa começaram a balançar, mesmo sem vento. As câmeras que eles posicionaram na frente e dentro da casa começaram a falhar, piscavam e desligavam sozinhas. E os sensores disparavam toda hora, como se alguém invisível estivesse andando por ali. Por volta das 2 da manhã, um dos pesquisadores, chamado Sérgio, que estava monitorando a câmera térmica, percebeu uma silhueta muito estranha no segundo andar. A imagem mostrava uma figura completamente fria, sem calor algum, parada no canto do quarto. Eles subiram juntos para verificar, mas quando chegaram lá, nada. Só que aí, parceiro, o pior começou. Uma das mulheres do grupo, a Júlia, foi puxada para dentro do quarto. Eles juram que não foi ninguém dali. Ela foi arrastada pelo corredor gritando, enquanto os outros tentavam alcançá-la. As portas se trancaram sozinhas e os rádios que eles usavam ficaram só com chiados. Quando finalmente conseguiram abrir a porta, Júlia estava caída no chão, com marcas de mãos no pescoço, como se alguém tivesse tentado sufocá-la. E o mais estranho, ela segurava nas mãos um pedaço de tecido velho, que ninguém sabia de onde tinha vindo. Um tecido que parecia de roupa antiga, daquelas de muitos anos atrás. Eles não conseguiram ficar mais nenhum minuto lá dentro. Pegaram os equipamentos que ainda funcionavam e foram embora correndo. No dia seguinte, voltaram para buscar o que tinham deixado para trás, mas boa parte dos aparelhos estava destruída, quebrados, queimados, como se alguém tivesse feito questão de acabar com tudo. O relato deles foi parar até em um documentário, mas nunca mais quiseram voltar para Macapá. E o mais curioso é que, depois dessa investigação, os relatos de aparições e fenômenos aumentaram ainda mais. Parecia que cutucaram algo que devia ter ficado quieto. E aí, parceiro, tá achando que acabou ou que nada? A história da Casa da Sombra só fica pior. E o que eu vou te contar agora é coisa que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Depois desse episódio com os pesquisadores, a Casa da Sombra ficou ainda mais temida. Só que nem todo mundo acreditava nessas coisas, né? Sempre tem aquele pessoal que acha que é tudo mentira, invenção da cabeça dos outros. E foi aí que um grupo de jovens decidiu desafiar a fama do lugar. 4 amigos, todos na faixa dos 20 e poucos anos, combinaram de passar uma noite inteira dentro da casa. Eles levaram lanternas, celulares, alguns lanches e muita coragem. Chegaram lá por volta das 8 da noite, rindo e gravando tudo para postar nas redes sociais. No começo, tudo parecia tranquilo. Andaram pelos cômodos, mostraram as paredes descascadas,
móveis velhos e aquele cheiro forte de mofo que tomava conta de tudo. Mas, por volta das 10 da noite, começaram a ouvir passos no andar de cima. Primeiro acharam que era algum animal, talvez um gato ou um morcego. Resolveram subir para conferir. Ao chegarem no corredor do segundo andar, viram uma porta que estava entreaberta. Quando um dos amigos, o Leandro, empurrou a porta, ela simplesmente bateu com força, sozinha, na cara deles. O som foi tão alto que ecoou pela casa inteira. Na mesma hora, as lanternas começaram a falhar, piscando sem parar. Eles tentaram rir, fazer piada para quebrar o clima, mas a tensão só aumentava. De repente, ouviram uma voz sussurrando bem baixinho, quase no ouvido de um deles. "Saiam daqui!" O desespero bateu. Começaram a descer as escadas correndo, mas no meio do caminho, o degrau simplesmente quebrou, fazendo com que um dos garotos caísse e torcesse o pé. Mesmo assim, tentaram sair, só que a porta da frente estava trancada, por dentro. E eles juram que não trancaram. Enquanto tentavam abrir a porta na base da força, as luzes dos celulares apagaram de vez. Foi nesse momento que, pela janela, viram uma sombra passando do lado de fora. Uma figura alta, magra, sem rosto, só um borrão escuro, andando lentamente em volta da casa. O silêncio tomou conta, até que ouviram uma pancada forte no telhado. E logo depois, sons de passos. Passos pesados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro lá em cima. Mas não tinha como. O telhado não suportaria o peso de uma pessoa. E mesmo assim, os passos continuavam. No auge do desespero, começaram a rezar, a gritar, a pedir ajuda. Foi quando, do nada, a porta destrancou sozinha. Eles saíram correndo, carregando o amigo machucado, e juraram nunca mais nem passar na frente daquele lugar. O mais assustador é que, quando olharam para trás, já na rua, viram uma figura parada na janela do segundo andar. E ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. E olha, parceiro, isso é só mais um capítulo dessa história que parece não ter fim. E tem mais, muito mais coisa que o povo de Macapá conta sobre a tal Casa da Sombra. Depois dessa noite assustadora, os 4 amigos se tornaram praticamente celebridades locais. Todo mundo queria ouvir o relato deles. Saíram em rádios, jornais e até deram entrevistas para canais do YouTube da região. Mas o que eles não esperavam é que dias depois começariam a ter pesadelos, todos eles. Sonhavam sempre com a mesma coisa. A sombra parada na porta do quarto, olhando, ou pelo menos parecia olhar, já que não tinha rosto. A figura ficava imóvel, mas a pressão no peito era tão forte que eles acordavam suando frio, sem conseguir respirar direito. E não era só isso, não. Coisas estranhas começaram a acontecer nas casas deles. Luzes piscando, objetos mudando de lugar, sons de passos no meio da noite e até vozes sussurrando no ouvido enquanto dormiam. Um deles, o Gabriel, contou que acordou no meio da madrugada e viu a porta do armário abrir sozinha. E dentro, só escuridão. Uma escuridão que parecia se mexer. A situação ficou tão insustentável que eles resolveram procurar uma senhora muito conhecida na cidade, Dona Anésia, uma benzedeira que, segundo dizem, tinha um dom forte para lidar com essas coisas do além. Quando chegaram na casa dela, antes mesmo que eles contassem qualquer coisa, Dona Anésia olhou bem para eles e disse: "Vocês mexeram onde não deviam, trouxeram coisa ruim com vocês." Ela então fez uma reza forte, usou arruda, sal grosso, vela branca e pediu que eles não voltassem nunca mais na tal Casa da Sombra. Segundo ela, aquele lugar não era apenas mal assombrado. Era uma espécie de portal, uma encruzilhada espiritual onde coisas ruins se acumulavam há décadas. Durante o ritual, a vela que ela usava apagou 3 vezes sozinha. E cada vez que ela reacendia, dizia que a presença estava ficando mais forte, mais agressiva. Teve um momento em que um dos quadros da parede caiu sozinho, sem vento, sem ninguém por perto. No final, Dona Anésia conseguiu fazer o descarrego, mas avisou: "Isso não acaba aqui. Enquanto aquele lugar existir, ele vai continuar sugando a energia de quem se aproxima. Fiquem longe por vocês e por quem vocês amam." Depois disso,
Os relatos dos meninos diminuíram, mas nunca cessaram completamente. De vez em quando, ainda sentiam a presença. Ouviam sussurros, ouviam sombras passando rapidamente pelos cantos da casa. E, meu amigo, isso que eu tô te contando é só uma parte do que já aconteceu ali. Tem muita história sinistra que o povo daqui guarda sobre aquele lugar. E olha, a coisa só piora. Depois daquele ritual, os 4 amigos tentaram seguir a vida normalmente. Mas por mais que tentassem esquecer, o medo nunca os deixou completamente. E para piorar, começaram a surgir boatos de que outras pessoas que se aproximaram da Casa da Sombra também começaram a passar por situações bizarras. Um senhor que trabalhava como vigilante noturno na região jurava que certa vez, enquanto fazia ronda, viu uma mulher vestida de branco parada na frente da casa. Ele tentou se aproximar, mas ela simplesmente sumiu, como se tivesse evaporado no ar. Na mesma noite, seu radiocomunicador pegou uma voz feminina dizendo: "Sai daqui, aqui não é lugar para vivos." Outro caso que deixou todo mundo arrepiado foi o de um mototaxista que precisou passar pela rua da casa de madrugada. Ele contou que, quando cruzou em frente ao portão, sentiu um frio absurdo, daqueles que faz os ossos doerem. O motor da moto apagou e quando ele tentava ligar, ouviu batidas no capacete. Mas quando olhou, não tinha ninguém. O mais assustador é que, ao comentar isso na rodoviária, outros 3 colegas disseram que passaram pelo mesmo tipo de situação naquela rua. Uns ouviram risadas, outros sentiram serem empurrados ou ouviram seus nomes serem chamados no vazio. E aí, meu amigo, sabe como é cidade pequena, né? A história foi se espalhando e logo, ninguém mais queria nem passar perto da tal Casa da Sombra. Comerciantes fecharam suas lojas mais cedo. Moradores começaram a evitar sair de casa depois que escurecia. Dizem que, numa madrugada de sexta-feira, 2 curiosos resolveram entrar na casa para filmar tudo e postar na internet. Levaram lanternas, câmeras, microfones, tudo. Mas, segundo relatos, eles não ficaram nem 5 minutos lá dentro. Uma das câmeras gravou o momento em que uma porta bateu violentamente. E logo depois, uma voz grossa e grave disse: "Saiam." Eles saíram correndo, deixaram equipamentos para trás e até hoje juram que nunca mais querem sequer passar pela calçada daquela casa. O vídeo, inclusive, circulou pela internet por um tempo, mas sumiu misteriosamente. Alguns dizem que foi derrubado por denúncias. Outros juram que foi a própria entidade do local que fez questão de apagar qualquer registro. O que é? Fato é que ninguém consegue explicar exatamente o que tem ali. Se é espírito, se é alguma coisa muito mais antiga e maligna, só sei que todo mundo aqui respeita e teme aquele lugar. E olha, se você algum dia passar por Macapá, é melhor nem perguntar onde fica essa casa. O tempo foi passando e, apesar dos avisos, sempre tinha algum curioso querendo desafiar a fama da Casa da Sombra. E olha, meu amigo, quem fazia isso se arrependia na mesma hora. Dizem que, certa vez, um grupo de estudantes de uma faculdade da cidade resolveu gravar um documentário sobre lendas urbanas locais. Eles foram até o bairro, entrevistaram moradores, comerciantes e todos, sem exceção, diziam para eles não se aproximarem da casa. Mas você sabe como é jovem, né? Acreditam que nada vai acontecer. Na noite da gravação, eles montaram as câmeras na frente do portão, começaram a gravar as introduções, quando, de repente, uma das câmeras simplesmente apagou. Ao checarem, a bateria estava como se tivesse sido drenada completamente, mesmo tendo sido carregada no dia anterior. Não satisfeitos, decidiram entrar na casa. E aí, meu amigo, a coisa ficou feia. Assim que atravessaram a porta, escutaram um barulho vindo do andar de cima como se alguém arrastasse móveis. Eles se entreolharam, meio sem acreditar, mas seguiram. Subiram as escadas, cada degrau rangendo como se fosse gritar. E quando chegaram lá em cima, a porta de um dos quartos bateu tão forte que parecia que ia arrancar do batente. Foi aí que uma das meninas do grupo começou a passar mal. Caiu no chão, tremendo, dizendo que tinha alguém ali, olhando para eles. Quando os colegas tentaram ajudá-la, ouviram passos correndo no corredor. Só que não tinha ninguém além deles. As lanternas começaram a falhar, a temperatura caiu absurdamente
e uma sombra enorme cruzou a parede da sala. Desesperados, eles pegaram a colega no colo e saíram correndo. Quando olharam para trás, juram que viram uma figura parada na janela, observando. Só que, meu amigo, não era uma pessoa. A silhueta era torta, como se tivesse um pescoço alongado demais e braços compridos, quase encostando no chão. Quando chegaram do lado de fora, ligaram para o SAMU e a menina foi levada desacordada. Depois daquele dia, ela nunca mais foi a mesma. Passou a ter crises de pânico, dizia que mesmo longe, ainda ouvia sussurros no ouvido. Via sombras pelos cantos da casa dela e sonhava todas as noites com a mesma voz dizendo: "Volta, volta para mim." O documentário nunca foi terminado. As gravações daquela noite foram completamente corrompidas. Quando tentaram abrir os arquivos, tudo o que aparecia era uma tela preta, com um chiado absurdo e, em alguns trechos, uma risada distorcida. Até hoje, ninguém sabe explicar como aquilo aconteceu. Depois desse episódio, a Casa da Sombra ficou ainda mais temida. Muitos acreditavam que naquele terreno existia algum tipo de portal, algo que conectava o nosso mundo a uma dimensão que a gente nem deveria conhecer. Os moradores começaram a notar que, nas noites de lua cheia, uma neblina espessa surgia do nada, cobrindo toda a frente da casa. Ninguém sabia explicar de onde vinha, porque o clima naquela região não favorecia esse tipo de fenômeno. Teve um senhor, o seu Raimundo, morador antigo dali, que jurava que, toda vez que a neblina aparecia, ele escutava uma cantoria estranha, como um coral, mas não parecia humano. Era algo dissonante, desconfortável, como se cada voz cantasse num tom diferente, gerando uma sensação de pavor. E não parava por aí. Várias pessoas relataram ver figuras atravessando a neblina. Sombras altas, magras, com movimentos que não pareciam naturais. Caminhavam como se deslizassem, sem mover as pernas, e desapareciam quando alguém tentava se aproximar. Um dia, uma senhora chamada Dona Elza, que trabalhava como rezadeira no bairro, resolveu tentar ajudar. Ela organizou uma corrente de oração com alguns moradores, montou um altar improvisado em frente à casa e começaram as preces. Mas no meio da oração, um vento forte soprou, derrubando velas, imagens e jogando as cadeiras no chão. Foi então que todos ouviram nitidamente uma voz grave e gutural saindo de dentro da casa. "Parem, isso é meu." Dona Elza caiu dura no chão. Desmaiou na hora. Quando acordou, horas depois, estava pálida, tremendo, e dizia apenas uma coisa, repetidamente: "Não é humano. Não é humano. Não é humano." Depois desse dia, ninguém mais tentou enfrentar o que estava ali. A casa ficou completamente isolada, rodeada de mato, e qualquer tentativa de venda ou demolição falhava misteriosamente. Máquinas quebravam, trabalhadores passavam mal ou simplesmente se recusavam a continuar. E até hoje, quem passa por aquele bairro em certas noites garante que vê luzes acendendo e apagando sozinhas dentro da casa. E ouve lá de dentro uma risada fina, que ecoa pela rua vazia. O tempo foi passando, e a Casa da Sombra virou uma espécie de tabu. As crianças eram proibidas de brincar perto, e até os adultos evitavam olhar na direção da casa quando passavam por ali. Mas, como sempre tem aquele curioso, um grupo de jovens resolveu fazer uma live nas redes sociais, entrando na casa durante a madrugada. A ideia era simples: explorar, filmar tudo e ganhar visualizações. Eles achavam que era só mais uma lenda, exagerada. Assim que entraram, o sinal de internet começou a falhar, mas a gravação seguiu. Eles mostraram os cômodos, as paredes descascadas, móveis velhos e quebrados. Até que um deles, chamado Vinícius, encontrou uma porta trancada no porão, uma que nunca aparecia nas plantas antigas da casa. Com um empurrão, a porta cedeu, revelando uma escada estreita que descia ainda mais. O cheiro que vinha lá de baixo era insuportável. Uma mistura de mofo, carne podre e enxofre. Lá embaixo, eles encontraram uma sala circular com símbolos estranhos nas paredes, velas derretidas no chão
e bem no centro, um círculo de pedra que parecia um poço, mas não tinha fundo visível. De repente, a câmera ficou estática. Uma sombra passou rapidamente por trás de um dos garotos. Eles olharam assustados, mas não havia ninguém ali. Então, uma voz infantil sussurrou no ouvido de um deles. Saiam, enquanto podem. O pânico tomou conta. Eles correram, tropeçando, batendo nas paredes, tentando achar a saída. Mas quanto mais corriam, mais os cômodos pareciam se repetir, como se estivessem presos num labirinto que não existia antes. Quando finalmente conseguiram sair, já era manhã. Mas algo estava errado. A cidade estava diferente. As ruas pareciam mais vazias, os prédios mais deteriorados, e não havia sinal de pessoas por perto. Ao olharem para trás, a casa tinha sumido. No lugar, apenas um terreno baldio, vazio, como se nunca tivesse existido nada ali. E o mais assustador, ao checarem a gravação no celular, não havia absolutamente nada. Todos os arquivos estavam corrompidos. Vinícius, que até hoje evita falar do assunto, só diz uma coisa: a casa nunca esteve naquele lugar. Ela aparece para quem ela escolhe, e nem sempre te deixa sair. Depois daquele evento, o caso dos jovens viralizou. Não pela live que eles tentaram fazer, mas pelos relatos que espalharam. As pessoas começaram a relatar que, dias depois, a tal casa começou a aparecer em outros bairros, em lugares diferentes, como se estivesse se movendo. Motoristas de aplicativo, caminhoneiros e até moradores juravam ter visto no meio da noite aquela mesma casa surgir em terrenos vazios, cercada por uma névoa espessa, e desaparecer quando tentavam se aproximar. O mais bizarro era que todos relatavam ouvir sussurros, gritos de crianças e o som de passos vindo de dentro, mesmo sem ninguém lá. Alguns mais corajosos tentaram filmar, mas os vídeos sempre apareciam em branco, corrompidos, ou simplesmente sumiam dos dispositivos. Houve até quem dissesse que quem olhasse fixamente para a janela do segundo andar da casa poderia ver uma figura pálida, de olhos fundos, encarando o imóvel como se estivesse esperando que alguém ousasse entrar novamente. Relatos antigos começaram a ser recuperados. Descobriu-se que, há mais de 100 anos, havia uma casa de abrigo para crianças órfãs naquele local. Acontece que, segundo registros, o lugar foi palco de uma tragédia terrível. Um incêndio que matou todas as crianças e os responsáveis. Dizem que o fogo foi causado por um ritual macabro realizado por um dos cuidadores obcecado por ocultismo. Desde então, aquela construção nunca mais foi a mesma. Mesmo demolida, a energia parece ter permanecido no terreno, materializando a casa para alguns poucos ou azarados. Hoje, em Macapá, a história da Casa da Sombra virou uma lenda urbana que ninguém ousa desafiar. Dizem que, se você estiver andando tarde da noite e perceber que o caminho parece mais escuro que o normal, olhe para o lado. Se ver uma casa que nunca estava ali antes, apenas continue andando, não olhe para trás, não tente entender. E, acima de tudo, nunca, jamais entre, porque quem entra nem sempre sai.